Olá, olá, Oitavo. Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Para quem realmente está acompanhando regularmente as nossas aulas postadas, vocês observaram que nessas últimas aulas nós falamos muito sobre equações. Equações do primeiro grau com uma variável, forma de resolução dessas equações, equações do primeiro grau com duas variáveis, sistemas de equações. Vimos aí os dois métodos que podem ser utilizados para resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, que é o método da adição e o método da substituição. E aí, dando continuidade a isso, hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau com uma variável e inequações. Então, turma, sem mais delongas, vamos fazer o seguinte: pega aí o nosso módulo 4. Estou aqui com o meu, sempre acompanho as aulas com o meu módulo, claro. E abram o módulo 4 de vocês na página 137. Então, lá na página 137, nós vamos aí começar a entender o que é uma equação do segundo grau. Resolução de uma equação do segundo grau, por meio de fórmulas e etc. Isso a gente só vê no nono ano. Tá? No oitavo ano é mais para que vocês possam aí já se familiarizar com o que seria uma equação do segundo grau. Então, turma, eu expliquei para vocês que o que determina o grau de uma equação é o expoente da variável, certo? Então, se nós estamos falando de equações do segundo grau, nós estaremos falando de equações nas quais o expoente da nossa variável, da nossa incógnita, vai ser o número 2. Vocês lembram que na potenciação o número 2 é chamado de quadrado. Então, equações do segundo grau, certo? Vão ser equações no qual a variável x, a incógnita x, né, que é a letra mais usual, né, a letra mais usada, vai estar elevada a 2 ou elevada ao quadrado. E aí, lá na página 137 do nosso módulo 4, sempre frisando, já estamos no módulo 4, já estamos na quarta etapa, ele fala sobre uma praça, certo? E essa praça tem um centro, né? E esse centro está aí sendo representado um jardim. E a área desse jardim é igual a 9 metros quadrados. Então, a área do nosso jardim tem 9 metros quadrados. E se vocês observarem o formato do jardim aí da nossa praça é um quadrado. E vocês lembram muito bem que para se calcular a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, lado vezes lado, né, o resultado dessa multiplicação aí vai determinar a área do quadrado. E aí, turma, a gente pode converter isso para uma equação. Como assim, professor? Digamos que eu queira saber qual é a medida da lateral desse jardim, sabendo que ele tem área igual a 9 metros quadrados. Então, olha só, como eu não sei qual é a medida aí da lateral do nosso jardim, dos lados desse nosso jardim, eu vou chamar de x. Mas eu sei que esse meu jardim ele tem um formato quadrado. Então, se um lado é x, o outro lado também vai ser x. E eu sei que para calcular a área de um quadrado, basta eu multiplicar lado por lado. Então, ficaremos assim, toma, x vezes x igual a 9. De onde foi que veio esse 9? Daqui, ó, 9 metros quadrados é a área aí do nosso jardim de formato quadrangular. Então, turma, tenho aqui a minha expressãozinha. É uma equação, porque eu tenho variáveis que estão se relacionando e um sinal de igualdade. Então, é uma equação. Só que diferente daquelas equações que nós estávamos habituados, nesse caso, olha o que vai acontecer. X vezes x. Aqui, turma, eu vou ter uma multiplicação de potência de mesma base. E vocês lembram muito bem que, nesse caso, o que nós faremos? A gente repete a base e soma os expoentes. Então, aqui nós já sabemos que o expoente é 1 e aqui é 1. Por que é 1? Porque ele não está sendo representado. Então, sempre que o expoente estiver ali, ó, subentendido, ele vale 1, certo?
E aí, por que a gente não representa? Porque expoente igual a 1 não altera resultado, tá bom? Mas vamos voltar ao que nos interessa. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somam-se os expoentes. 1 mais 1 igual a 2. Então, x ao quadrado igual a 9. Então, eu tenho uma equação do segundo grau com uma variável aqui, ó, nossa variávelzinha x. Beleza? E aí, turma, para que a gente possa aí calcular o valor desse x, vocês devem lembrar daquele princípio aditivo e do princípio multiplicativo que eu expliquei para vocês na resolução de uma equação do primeiro grau com uma variável, né? Quando o termo está somando e ele vai para o segundo membro, ele vai subtraindo. Quando um termo está multiplicando e ele vai para o outro membro, ele passa dividindo, sempre realizando a operação inversa. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse nosso expoente 2, essa nossa potência, quando for para o segundo membro, já que eu quero calcular o valor do x, ele vai passar para o segundo membro realizando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, esse meu expoente 2, ele vai para o segundo membro, mas ele vai realizando uma radiciação. E como ele é um expoente 2, ele vai se transformar na boa e velha raiz quadrada. Então fica assim, ó, x igual a raiz quadrada de 9. E aí o aluno prontamente vai dizer para mim que a resposta é x igual a 3. E eu concordo. Só que tem um detalhe, tá, turma? Tanto 3 vezes 3 é igual a 9, como menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9. Quando vocês estudaram lá operações com números inteiros, que são aqueles números maiores que 0 e menores que 0, né? Quando o número é menor que 0, a gente diz que esse número é negativo, né? Eles estão aí, são valores que estão abaixo de 0. Então, vocês aprenderam que quando multiplicamos dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado, o produto dessa multiplicação, sempre será positiva. Então, menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9. Ou seja, aqui a nossa equação tem duas raízes, tem duas soluções. O nosso x tanto pode ser 3, como o nosso x, pelo que eu acabei de explicar para vocês, também pode ser igual a menos 3. Só que aí, vamos lembrar do nosso contexto. Nós estamos falando da medida da área, né, a medida do lado de um jardim. Jardim esse que tem o formato de um quadrado. Então, quando eu estiver trabalhando com medida de comprimento, eu jamais poderei aceitar respostas negativas, valores menores do que 0. Então, por conta disso, a única solução aqui, mesmo sendo 2, 3 ou menos 3, mas como nós estamos falando do lado de um quadrado, então a resposta negativa não pode ser aceita. Então, nesse caso aqui, o nosso quadrado vai ter lado igual a 3 metros, ok? Então, essa primeira partezinha aí, na qual nós estaremos desenvolvendo equações do segundo grau com uma variávelzinha apenas, com um termozinho apenas, é muito simples. E aí, turma, em relação a isso que eu acabei de explicar a vocês, iremos aí abordar as páginas, anotem, 138, 139. 138 e 139. Aí o aluno diz, já acabou? Nananina não, porque agora nós vamos falar sobre inequações. E aí, essa pronúncia inequações lembra alguma coisa para vocês, não lembra? Claro que lembra. Lembra equações. Só que aí, turma, as inequações elas vão ser opostas às equações. Então, olha só, nós vimos que as equações são expressões algébricas na qual aí nós temos sinal de igualdade, né? As equações sempre representarão uma igualdade. Então, as inequações estarão representando desigualdades. E essas desigualdades elas vão ser representadas pelos símbolos que eu vou colocar aqui no quadro. Símbolos esses que em algumas situações confundem um pouco vocês, mas isso não vai acontecer agora. Então, olha só. Esse é o símbolo da igualdade.
toda a equação vai conter este símbolo. Nas inequações ele não aparece, porque as inequações elas estarão representando desigualdades, certo? Elas não representam igualdades, elas representam desigualdades. E aí os símbolos que vocês vão ver aí com muita frequência nas inequações são maior que, menor que. Mas existe também o maior que ou igual e o menor que ou igual, certo? Mesmo que eu pronuncie ou igual, mas ainda continua sendo uma desigualdade. Então, nas inequações, né, nessas expressões aí classificadas como inequações, nós utilizaremos muito maior que, menor que, maior que ou menor que ou igual. Então, vamos logo aqui, ó, colocar em prática inequações. Temos o seguinte, ó, tem a inequação 3x mais 1 maior que 10. Beleza? Então, a forma de resolver, para a honra e glória de vocês, é igual a equação. Vai ter aquela história de passa para o segundo membro, estava somando, vai para o outro membro subtraindo, estava multiplicando, vai para o outro membro dividindo. As inequações também vão ter dois membros. Tudo que estiver antes da desigualdade é primeiro membro, tudo que estiver depois da desigualdade será segundo membro. Da mesma forma. Então, vamos lá. 3x mais 1 maior que 10, então 3x vai ser maior que 10. Como o nosso 1 estava somando, ele passa subtraindo. Então, menos 1. 3x vai ser maior que 9. 10 menos 1, 9. Isso significa dizer que x vai ser maior que 9 dividido por 3. Então, x vai ser maior que 3. Uma outra diferença no caso das inequações, comparadas às equações, é que nós vimos que as equações do primeiro grau com uma variável só aceitavam uma única resposta. Nas inequações isso não acontece. Então, qualquer valor que seja maior que 3 torna a minha inequação verdadeira, ou seja, 3,1, 3,5, 4, 10, 20, qualquer valor maior que 3 é solução para a nossa inequação, certo? Então, fiquem atentos aí a este detalhe. E aí, turma, folheando aí o nosso material, lá na página 132, nós temos aí uma forma de representar essa nossa situação que eu acabei de resolver aqui. Então, olha só. Portanto, para x maior que 3, nós teremos aí os valores que são maiores que 3, todos eles serão soluções da nossa inequação. Se eu fosse representar isso aqui em uma reta numérica, ficaria dessa forma, turma. Coloquei aqui a reta numérica, está aqui o 0, 1, 2, bem aqui é o 3, certo? Então aqui eu tenho o 3, ó. Então, tudo que estiver à direita do meu 3 vai ser solução para a nossa inequação. Se vocês observarem bem aí na página 132, vocês vão observar que a bolinha aqui está branca. Por quê? Para simbolizar que o 3 ele não faz parte da nossa resposta, somente os valores maiores do que ele. Professor, vai acontecer situações em que a bolinha estará preta? Vai. Por exemplo, se a nossa inequação fosse maior que ou igual, o 3 faria parte. Quando tem o ou igual, a bolinha fica preta. Se não tivesse ou igual, a bolinha fica branca. Então, turma, isso aí é a resolução de uma inequação. É muito, muito, muito similar à resolução de uma equação do primeiro grau, certo? É muito semelhante. E aí, agora sim, turma, vamos lá. As páginas referentes às inequações são, tomem nota, 133, 134, 135 e 136. Então, de novo,
133, 134, 135 e 136. Vocês vão ter aí um final de semana maravilhoso para resolver aí essas questões que foram propostas na nossa aula de hoje. Notícia melhor ainda, a partir aí da nossa próxima semana nós já começaremos o nosso capítulo 11, que vai ter aí como principal assunto formas circulares, círculos e circunferências. Bom final de semana, foco nos estudos e até a nossa próxima aula.